Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi, vamos iniciar o react da entrevista pós-jogo concedida pelo técnico Abel Ferreira ontem à noite, quando o Palmeiras venceu de forma complicada o Red Bull Bragantino por 2-0 no Allianz Parque, um jogo em que o Palmeiras foi bastante atacado, mas convenhamos, foi bastante atacado com chutes de fora da área. Aquelas finalizações dentro da área mesmo aconteceram uma ou duas vezes. Mesmo assim, o time se mostrou bastante exposto e acredito que tenha sido uma variação tática a ser ensaiada pelo Abel e, obviamente, diante da forma como o jogo se desenrolou ontem, precisa ser aperfeiçoada. Tivemos também o Endrick reagindo de forma um tanto emocional após ser substituído mais uma vez e não ter feito gols, embora tenha jogado muito bem. E vamos ver o que o Abel tem a dizer diante de tudo isso. Como sempre, eu não vi a entrevista, mas certamente serão assuntos que a imprensa vai explorar. Ou explorou, porque já aconteceu a entrevista. Vamos lá. Abel, boa noite. Eu queria começar falando sobre números defensivos, porque, por um lado, o Palmeiras é disparado o time que menos sofre gols no campeonato, foram só 4 em 10 jogos. Por outro, é o quarto time que mais sofre finalizações no Campeonato Paulista, que é um outro número defensivo. Hoje, por exemplo, 21 finalizações do Bragantino e nenhum gol, o Palmeiras ganhou de 2-0. Esses são os números, eu queria pedir agora uma análise sua sobre eles. Você entende que o Palmeiras está se defendendo bem como costuma se defender, como mostra o número de gols sofridos, ou você entende que esse número de finalizações mostra um Palmeiras talvez um pouco mais exposto do que deveria, pelo menos nesse começo de temporada? Juro para vocês que eu não assisti a coletiva, mas foi a primeira pergunta, né, sobre o posicionamento defensivo. Mas é óbvio que isso ia acontecer, né? Não precisa ser muito adivinho. Vamos ver o que o Abel fala. Eu não sei que somos nós que temos a melhor defesa, temos o maior diferencial de golos e, para ser muito honesto, há quem diga que defender é mais fácil do que atacar. Eu vejo de maneira diferente. Defender também é uma arte. É preciso ter tanto tesão a atacar como a defender. E para se ganhar campeonatos e taças e copas e campeonatos do mundo, e é preciso saber atacar bem e defender bem. E nós somos a melhor defesa, é verdade. Os nossos adversários, ou este adversário, rematou muito no golo. Muitos deles de fora da área, muitos deles de livros. Eu lembro-me as primeiras 3 ou 4 foram 4 livros que o árbitro marcou a entrada da área, não é? Portanto, o futebol é isto mesmo, é sermos eficientes, sermos eficazes e dar os parabéns aos meus jogadores, porque depois de 2 dias e meio de folga é sempre difícil retornar e conseguimos ganhar o jogo. Ele não respondeu. A pergunta eu achei pertinente. Não sofreu gol? Não sofreu gol. Mas foi muito atacado e sofreu muitas finalizações. O fato de não ter sofrido gol foi porque o Everton estava lá e ele está lá para isso mesmo. E também porque talvez o Bragantino tenha, assim como vários outros adversários do Palmeiras, tenha já se armado para bater de fora mesmo. Porque sabe da dificuldade que é entrar na área do Palmeiras. Então, eu acho que o que explica o alto número de finalizações do adversário é exatamente essa dificuldade que historicamente o Palmeiras vem impondo aos adversários de entrar em sua área, e o que faz com que os caras se sintam mais à vontade para bater de fora. E para bater de fora, o Palmeiras cerca, óbvio que não abre ou não deveria estender o tapete vermelho, mas sabe que tem o Everton ali para resolver esse tipo de situação. E todos batem de fora mais contra o Palmeiras do que contra qualquer outro time. Então, aí sobe um pouco o número de finalizações. Para mim, a explicação é essa, né? O Abel fala que defender é tão difícil quanto atacar.
Eu acho que é mais fácil, mas não é menos importante, como ele disse, né? Mas acho que acabou se saindo bem no final. Não respondeu, né? Boa noite, Abel. Parabéns pela vitória. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa marca importante que você tem hoje, né? 100 vitórias, né? Dirigindo o Palmeiras. E a sua primeira vitória foi contra também o Bragantino. E que você sempre comentou, depois dos jogos contra o Bragantino, você sempre comenta que são jogos muito difíceis, de um jogo que é realmente muito bem disputado. Queria que você falasse um pouquinho dessa marca, se para você é realmente importante, e sobre o time do Bragantino. Eu não ganho jogos e não gosto nada mesmo quando começam a dizer o treinador. No treinador não é ninguém sem os jogadores. Portanto, isso é consequência do trabalho coletivo dos nossos jogadores. E hoje, por exemplo, na minha opinião, conseguimos segurar o jogo com as 5 substituições que fizemos. Não é? Tem treinadores que são criticados por não fazer substituições, não é? Como foi hoje o Guardiola. Tem outros treinadores que são criticados porque fazem substituições. E hoje queria dar os parabéns ao Giovanni, que entrou muito bem. Queria dar os parabéns ao Breno, que entrou num momento difícil e conseguiu segurar e conseguiu fazer um grande golo. Dar os parabéns ao Bruno Tabata, que foi preciso substituir um cansado Veiga, que após mais uma assistência e conseguir ter jogo e conseguir equilibrar a equipa, fez-lo muito bem. Dar os parabéns ao Jailson, porque de facto tem uma coisa que nós não negamos, que é uma entrega e um esforço muito grande. E parabéns também ao Mike, que entrou. E às vezes a mim, pessoalmente, sangra-me o coração quando eu vejo algum bruá de alguns dos torcedores em relação a alguns jogadores. Eu quero-vos lembrar do Rony, que hoje é carinhado e amado por tudo e por todos. Quando erra, toda a gente aplaude. Se somos de fora, eu entendo, porque nós somos a equipa a bater neste momento. E não é por acaso que ainda hoje estava a perguntar quem era aquele número 5 do Bragantino, não é? Que esteve aqui no Palmeiras, não é? Que ainda é nosso jogador. Quem era aquele número 5? É porque fez um jogo absolutamente extraordinário. E os nossos jogadores e os nossos torcedores têm que entender que as equipas contra nós vão dar a vida para nos ganhar. Dar a vida. E nós, quando for preciso defender com categoria e com arte, vamos fazer o que fizemos. Portanto, parabéns aos meus jogadores, mais uma vez. E esse recorde que estás a dizer é consequência e trabalho dos jogadores. É tudo consequência. Já te disse que eu não ando atrás de nada nem de ninguém, eu ando atrás de fazer o máximo esforço com os recursos que tenho e ajudar os meus jogadores da melhor forma que eu sei e posso. Deve ser difícil, né? Segurar o ego diante de tantos elogios e de tanta importância que ele tem, que o Abel tem em cima dessa campanha nos últimos anos do Palmeiras. É claro que ele é o maior responsável e segurar o ego, né, controlar o ego, deve ser algo complicado, deve ser uma tarefa muito difícil. Às vezes ele dá umas escorregadas, mas na maioria das vezes ele consegue e transfere sempre que consegue, sempre que pode, os méritos para o grupo de jogadores. Isso é muito importante na gestão de grupo. Uma das tarefas dele é exatamente essa. Agora, não sei se vocês já notaram como ele menciona toda hora o Klopp, o Guardiola, o Mourinho, os grandes técnicos do futebol mundial. Porque ele se espelha neles. Porque ele está sempre antenado no que os melhores estão fazendo, porque ele quer ser um dos melhores, ele já é um dos melhores, né? Ele só não é reconhecido mundialmente porque está num mercado que ainda é secundário, o mercado brasileiro em relação ao futebol europeu, principalmente. Mas como ele é um cara que a gente sabe, ele não vai ficar aqui a vida toda, infelizmente, e ele está alçando voos muito mais altos, né? Em termos de repercussão, em termos de relevância. A gente sabe, Campeonato Brasileiro, Libertadores, é o topo do que se pode conseguir na América do Sul, que é o nosso continente, mas em termos globais, é claro que o futebol europeu está acima do futebol brasileiro e ele sabe disso, todo mundo sabe disso, e a gente não precisa ficar tapando sol com peneira. Como ele está afim, né? Como ele se mantém alinhado com os maiores.
E como ele fala também sobre o tratamento de alguns torcedores nas redes sociais para com os nossos jogadores. Então ele valorizou, mencionou individualmente vários, agora há pouco, e fez questão de falar do Matheus Fernandes. Falou assim, pô, ele era sacaneado aqui, ó, jogou pra caramba hoje contra nós. E é nosso ainda. De repente pode ser uma dica aí que ele esteja dando para o Anderson Barros para ser uma das opções para cobrir a saída do Danilo. Se bem que tem aí um zoom aí de jogador chegando, né? Esse é outro assunto. Não sei. Ontem ele jogou muito. Bateu, claro, mas fez parte da estratégia do Bragantino. Mas como ele fala, como ele fica triste, ele falou em coração sangrando, né? Quando ele vê torcedores tratando mal os nossos jogadores que se esforçam tanto, né? E a gente realmente, eu me alinho com essa observação dele. Claro que a gente não pode se furtar de fazer críticas quando elas são necessárias. O Jailson no jogo passado foi muito mal. Tanto tecnicamente como em termos de postura, né? E ontem é o oposto. Ontem contra o Bragantino, o Jailson jogou 15, 20 minutos, se tanto, mas foi muito bem. Mas muito bem mesmo. Ajudou a fechar ali a casinha no final, que estava complicado, estava 1-0 chato ali. Ele ajudou a fechar, tirou tudo lá de trás e ainda iniciou o contra-ataque que resultou no segundo gol, no gol do Breno Lopes. Então é isso. O torcedor do Palmeiras não precisa abrir mão de ser crítico. O que não precisa é ser babaca, né? Vamos lá. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Estava falando até com o Everton lá fora há pouco. No Clássico ele foi muito exigido. Contra a Inter de Limeira também muitas oportunidades. E hoje também foi um dos destaques do Palmeiras, né? Por que esse ano, esse Campeonato Paulista, a bola está chegando muito no Everton e o ano passado parece que a defesa conseguia controlar mais as ações dos adversários? Não sei dizer. Vocês são peritos em encontrar coisas negativas. Eu prefiro valorizar um dos melhores guarda-redes do mundo que tenho. Prefiro valorizar uma grande defesa que eu tenho, uma linha de 4 espetacular, mais um trio na frente também que independentemente da posição que o treinador lhes pede para jogar, esta metamorfose que a nossa equipa vai fazendo, com reforços em reforços, com lesões sem lesões, porque se não fosse preciso o Everton eu metia mais um centroavante, não é? Jogava mais, mas o Everton é preciso, está lá, tem que defender e que ele continue assim, porque já vos disse que os jogos são extremamente competitivos. Jogar com equipas, eu às vezes acho piada quando dizem que o Palmeiras tem o melhor elenco, né? Palmeiras tem o melhor elenco, eu vejo equipas como São Paulo com um grande elenco, eu vejo equipas como o Corinthians com um grande elenco, e eu vejo o Bragantino muito bem. Se esta equipa de Bragantino jogar todos os jogos assim, eu já vos disse várias vezes aqui, o que eu noto é que quando as equipas jogam contra nós, vêm com tudo, é isso que eu noto, com todas elas. São Paulo, Corinthians, Santos, Inter de Limeira, todas olham para o Palmeiras e está ali. É esta equipa que nós temos que derrotar, é esta equipa que nós temos que fazer tudo. Só que infelizmente nós temos o mesmo desejo, né? O desejo é recíproco, é de continuar a ganhar, é de continuar a jogar, continuar a vencer e seguir em frente. E o desejo é o mesmo. Abel, boa noite, parabéns pela sua... Também não respondeu, né? Fato. O Everton está trabalhando mais. O que está acontecendo? Ele falou, não sei. Saber ele sabe, ou está atrás dessa resposta. Talvez ele não saiba mesmo, mas certamente está atrás dessa resposta. E aí ele tergiversa. Como tem que fazer? O Abel já entendeu as cascas de banana que a nossa imprensa gosta de jogar. E não é maldade isso. Isso daí é uma pergunta legítima. Eu considero isso, pelo menos. Mas por que está acontecendo isso? Se ele chegar e falar assim, olha, isso está acontecendo por causa disso e daquele outro. Pô, ele vai estar convidando os adversários a explorar essa eventual fragilidade. Então ele sai pela tangente. Eu prefiro ver as coisas positivas. Isso, né? E próxima pergunta. Mas é claro que houve, ontem principalmente, uma fragilidade por dentro, porque o Gabriel Menino estava liberado para atacar e não havia um sistema de cobertura
bem montado ou maduro o suficiente para cobrir isso. E acabou que o Palmeiras acabou exposto, sim. E houve muitos chutes, de fora principalmente, uma ou outra finalização de dentro da área, 2 frente a frente com o Everton, e aí o Everton se saiu muito bem. E tá lá para isso mesmo. E além de tudo, o Palmeiras tem um goleiraço, né? Então, o Abel certamente estará fazendo entre hoje e domingo é assistir o vídeo de vários ângulos, né? De várias câmeras que o Palmeiras tem posicionadas no Allianz Parque, para entender o posicionamento e qual a melhor solução para essa cobertura quando o Gabriel Menino está liberado para ir para o ataque. Então o Palmeiras tem um sistema de ataque desenvolvido, soltando o lateral esquerdo, soltando o Piquerez e fazendo o Rony, o Dudu jogando um pouco mais por dentro. O Palmeiras tem um sistema em que o Marcos Rocha ataca e o Rony ataca um pouco mais por dentro e o Dudu fica fazendo a esquerda. E agora o Palmeiras está tentando desenvolver um sistema onde quem apoia é o Gabriel Menino. Então você tem um pela direita, um pela esquerda e agora um por dentro. É o Abel desenvolvendo mais armas no bate-cinto dele. E está usando o Campeonato Paulista para isso. E está muito certo de fazer isso. E tem que sair pela tangente quando a imprensa vem perguntar para não entregar o ouro para os outros treinadores que estão assistindo essa coletiva, sem dúvida. A 100ª vitória no comando técnico do Palmeiras, e quando a gente puxa um retrato do início do ano passado até o período atual, Palmeiras hoje é a 5ª equipe no mundo que menos foi derrotada. Só que a equipe que mais jogou hoje foi a partida número 85 em comparação ao Al Nassr, que lidera esse período, né? Só 5 derrotas, só que eles só jogaram 36 partidas. Queria que você falasse dessa consistência do time do Palmeiras, porque mesmo mudando algumas peças, mudando algumas estratégias de jogo, o Palmeiras continua sendo muito competitivo, muito forte, mesmo quando enfrenta adversários do nível do Bragantino, que dá vida contra vocês. Nós trabalhamos no silêncio e deixamos que o nosso trabalho brilhe. É assim. 84 jogos, eu nem... E quantas derrotas? Isso é para vocês, é para aqueles que têm dúvida. Não, isso é... Eu nem sabia, para ser sincero. Parabéns aos meus jogadores, porque continuam com fome e vontade de continuar a ganhar, e isso é que mais me admira neles. Por isso eu tenho muito respeito e admiração por tudo que eles fazem diariamente, porque fácil é chegar, difícil é manter, e mais difícil ainda é continuar a ganhar. E nós já o fizemos no passado, fizemos no passado recente e queremos fazê-lo também no futuro. Quem acompanha nosso trabalho aqui sabe que a gente sempre pontuou instintivamente, né, essa baixíssima incidência de derrotas do Palmeiras. A gente sempre fala, o Palmeiras está numa sequência de tantos jogos, aí perde uma, aí daqui a pouco já está 8, 9 jogos sem perder de novo, aí perde uma, aí tá... E toda vez que um time atinge 8, 9 jogos sem perder, todo mundo fala, série invicta. Palmeiras faz de séries invictas uma rotina. Esse Palmeiras do Abel Ferreira, porque é muito forte, é um time que é muito consistente. Então é natural que se atinja essas marcas quando o time tem essa consistência toda. O Palmeiras está sobrando no futebol brasileiro. Tem equipes muito boas? Tem equipes muito boas, mas nenhuma delas está conseguindo manter consistência. Você vê, o Atlético Mineiro, que em 2021 foi um dos grandes times de futebol brasileiro, ao lado do Palmeiras e do Flamengo, hoje está muito abaixo. O Flamengo, que vem sendo o grande antagonista do Palmeiras nas últimas temporadas, está numa fase terrível também. Os 3 jogos importantes do ano perdeu. E o Palmeiras não perde. O Palmeiras continua muito consistente e é trabalho, né? Trabalho, continuação do trabalho, manutenção do treinador e jogadores muito bons. Não só tecnicamente, né? A gente já tem que perder essa mania de analisar jogador só tecnicamente. O jogador hoje, ele é um pacote de qualidades. Além da parte técnica, o cara tem que ser profissional, tem que ter um mindset bem ajustado, tem que ter espírito coletivo, tem que ser dedicado.
né? Cuidar do seu corpo durante o período de trabalho e fora do período de trabalho, se alimentar direito, etc. Então é uma mentalidade toda que está enraizada no Palmeiras. E a gente vê o Cícero, que é o nosso gerente administrativo, que é um dos pilares dessa mentalidade no dia a dia do Palmeiras. Então ele prega cartazes na parede ali na academia de futebol para os jogadores ficarem sempre imersos nessa mentalidade. Então isso também conta muito. Então hoje o Palmeiras é o que o Abel sempre fala. Desde que ele chegou, todos somos um, e foi montado uma estrutura muito vencedora no Palmeiras. Que a gente tem mais aqui curtir, né? E com um comandante desse, né, fica bem mais fácil também. Vamos combinar. Boa noite. Queria que você analisasse o grupo do Palmeiras, né? Um grupo com o São Bernardo surpreendente, né? Um time que pode fazer até melhor campanha ainda nessa primeira fase. Já dá para imaginar, o confronto está decidido vocês contra o São Bernardo. Já começou a dar uma estudada e como é que você tem enxergado essa equipe que vai ser sua adversária nas quartas? É a segunda melhor equipa, não é? Vamos jogar com a segunda melhor equipa. A verdade é que a forma como o calendário está feito há que discuti-la. Nós tivemos essa discussão com a Federação Paulista de Futebol no início do ano. Essa questão da forma como é que se havia de apurar as equipas foi discutida. Mas depois, no final, sempre quem decide são os dirigentes. Os dirigentes, no final, é que decidem o que é melhor. E pronto, a verdade é que nós, neste momento, vamos defrontar a segunda melhor equipa. É o que dita, neste momento, a classificação. A segunda melhor equipa, mas vamos esperar até o fim. Bom, resignado, né? O cara falou, e aí, o grupo do Palmeiras, né? São Bernardo é o segundo mais forte. Ele falou, o que eu vou fazer? O regulamento é assim, a gente já contestou, mas quem decide são eles, acabou. E é isso mesmo. É esse campeonato que a gente tem que aturar. Mal feito, calendário mal feito, regulamento mal feito. A Federação Paulista de Futebol deixa muito a desejar. O fato é isso, tudo é ruim. A arbitragem é ruim, fiscalização dos campos é ruim. Nada funciona no campeonato estadual. Isso porque nós estamos falando do melhor estadual. Eu fico pensando estadual do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Goiás, de Minas. Né? O nível, as coisas que a gente deve encontrar se a gente for esmiuçar esses campeonatos menos prestigiados que o Paulistão. Tudo bem? Eu posso estar enganado, mas durante o jogo percebi algumas trocas do Rony. Você trocou o Rony da referência, o Dudu. O que você estava buscando com essas trocas? Porque, me corrija se eu estiver enganado, houve até uma perda do encaixe do meio campo do time com essas trocas, né? Obrigado. Olha, o Caixinha começou a ser treinador antes de mim. Eu tive a oportunidade. Eu gosto de ver todos os treinadores, seja portugueses, estrangeiros, quer que seja, e perceber que todos eles têm qualidade, e a verdade é que ele preparou muito bem este jogo, como te disse. Teve a semana toda para preparar este jogo, senti uma equipa, honestamente, hoje melhor fisicamente do que nós. Melhor fisicamente, o meio campo deles com muita pegada, muita chegada. É verdade com muitas faltas, mas parte a parte, acho. Mas achei a equipa deles melhor que nós. E é sempre difícil jogar contra equipas organizadas e competitivas. Como te disse, hoje o resultado é muito bom, mas muito à custa dos jogadores que entraram do banco e nos ajudaram imenso. Mais uma vez tergiversou. O repórter, se não me engano, foi Miguelito. Ele perguntou para o Abel sobre falta de encaixe, né, entre o meio-campo e o ataque. O Abel preferiu dar méritos ao adversário, pontuou ali que eles chegaram para bater também. O Palmeiras respondeu na mesma moeda, e isso faz parte do jogo quando o juiz permite, e isso acaba nivelando um pouco também as equipes, né, quando o jogo fica mais físico. Então o Abel segue resguardando as eventuais fragilidades do Palmeiras que ele está desenvolvendo. Vamos sempre lembrar, o Palmeiras é uma equipe que coletivamente não está 100%,
Por quê? Porque tem que reconstruir os detalhes após as perdas de Danilo e Gustavo Scarpa. Então é isso que o Abel está fazendo durante esse Paulistão. Está fazendo muito bem, por sinal. O time não perde. Abel, boa noite. A gente é louco para fazer uma exclusiva, mas não vai rolar. Então a gente aproveita esses pedaços aqui. Eu estava lendo, você já foi um de nós. Você já foi comentarista. Eu queria que você contasse essa sua experiência e se mesmo assim você ainda acha a gente muito chato ainda até hoje. Não, eu acho que vocês não me entendem. Quem tem um micro na mão como tu tens, tem todo o direito de dar a opinião que quiser. E vocês têm capacidade vocês são influencers. Vocês têm capacidade de influenciar as pessoas. Há coisas que eu concordo, outras que não, como logicamente vocês, olha, o treinador, mas são opiniões, não é? E eu sou livre de dar a minha opinião, e eu também tenho as minhas estratégias quando me sento aqui. Eu posso querer chegar aqui e dizer, não me interessa ter boa relação, não é boa relação, interessa-me ter uma relação distante com a imprensa. Ponto. Isso eu tenho que haver este respeito. Eu posso decidir não querer dar entrevistas. Não, posso decidir. Há treinadores que decidem o contrário. Eu posso dizer, não preciso, não quero, não vale a pena. Eu de 3 em 3 dias estou a falar. E ainda no último jogo estava tão cansado, fizeram-me 3 perguntas que eu já nem me lembrava das perguntas. Não é? Os jogos são tão tarde, 9h35 foi hoje. Olha, eu ia te pedir um favor, se tu me conseguires explicar e escrever porque é que o jogo é tão tarde, porque é que os jogos são tão tarde, eu ia gostar de saber porque é que os jogos são tão tarde, se não pode ser mais cedo os jogos. Mas de resto eu não tenho, fui um de vós, aprendi muito, sei a importância que vocês têm para promover esta modalidade e por isso é que eu olho para o futebol brasileiro e há muita margem para melhorar em tudo, nos treinadores, nos jogadores, nos dirigentes, nos árbitros e no jornalismo também. Só que a nossa vida é feita de escolhas. Eu posso escolher dizer bem ou posso escolher dizer mal de forma construtiva e dar soluções. Mas cada um é livre. Os jornalistas são como os jogadores e como os treinadores e como os árbitros. Tem jornalistas top, tem sites top, tem programas televisivos top, tem comentadores top, tem ex-jogadores que são comentadores top e tem também fracos. Tem treinadores fracos, tem árbitros fracos, tem jornalistas fracos, tem jogadores fracos. É assim que funciona em todo lado. Mas eu, honestamente, eu não tenho nada, mas nada contra vocês. A única coisa que eu te quero é preservar o meu lado pessoal. E vocês gostam de saber de tudo. E eu não quero que vocês saibam o meu lado. Quero que vocês me julguem como treinador. É mal, é chato, é não sei o quê, ganha, perde. Eu não quero esconder uma parte de mim que eu não quero que vocês saibam. Só isso. Você gostou, foi divertido, foi curto, né? Mas assim, como é que foi essa experiência? Aprendo muito a perceber como é que funciona o mundo atrás das câmaras, né? Ninguém valoriza esses caras aí que andam todos os dias com essa câmara às costas. O que mais me impressionou é quando tu vais a um programa ou estás num programa televisivo, estão só 3 pessoas aqui, mas o trabalho que há à volta é impressionante. As pessoas que não dão a cara, como vocês que estão aí, têm que carregar verdadeiramente a mala, porque é fácil estar aqui, não é? Chego aqui... Tudo bem, galera, até logo. E vocês pegam nisso tudo, metem outra coisa e têm que realmente trabalhar. Mas como eu vos digo, eu não tenho nada contra vocês, eu ouço muito a vossa opinião, e eu entendo que vocês são um produto fundamental para a divulgação do futebol, quer nacional, quer internacional, vocês têm esse poder na mão. Mas eu aqui também uso estratégias, eu uso estratégias, eu faço aquilo que eu acho que é melhor para mim, para a minha equipa e para os meus jogadores. Uns gostam, outros não, e eu entendo isso, né? Nem Deus que foi Deus, agradou a todos, vou lá eu, um menino, um moleque vindo de Penafiel, que ninguém sabe onde é que fica essa terra Penafiel, para aqui dizer o que é que seja. Não, eu estou aqui para aprender, aprendo muito. Há coisas que me digo, tenho a minha opinião tal como vocês, mas admiro muito o vosso trabalho. Acho que não é uma profissão bem remunerada, por exemplo. Não mesmo. Não ganhava muito quando estava desse lado. Achava, para aquilo que eu faço é pouco. E pronto, mas isso não sou eu que mando. Mas foi muito divertido estar desse lado, perceber o que é que está aí. Portanto, eu não tenho nada contra vocês. Agora, eu uso as minhas estratégias. Como te digo, uns gostam, outros não. Outros dizem, ele respondeu mal a este jornalista. Acho que foste tu que me perguntaste. Não, foi um colega teu e foi grosso. Eu dei-lhe um abraço, cumprimentei no fim e as pessoas depois julgam-te sem te conhecer.
mas está tudo certo para mim. Eu quero é que todo mundo seja feliz e que o Palmeiras continue a ganhar. Isso é o que eu quero. Foi o Thiago Salazar que trabalha na TV Gazeta, onde eu também trabalho. Eu posso te fazer uma pergunta sobre o Endrick? Porra. Ah lá, pronto. Bom, antes que venha essa do Endrick, o jornalista, ele já está fazendo igual o Abel faz, né? O Abel usa a coletiva para falar sobre o que ele quiser e os jornalistas já estão fazendo isso também. Porque como não tem exclusiva, os jornalistas falam assim, vamos fazer uma mini entrevista à pessoa. Exclusiva normalmente é mais de assuntos pessoais, né? Então vou fazer uma mini aqui, com uma pergunta. E engraçado que até rompeu o protocolo, né? Que teve pergunta, o Abel respondeu e teve uma tréplica, que não é usual em entrevistas coletivas. Mas o Abel permitiu, aproveitou a pergunta para tentar amenizar um pouco esse ranço que existe da imprensa com relação a ele, tentando fazer com que as pessoas tenham mais boa vontade em entender o que se passa quando ele dá a resposta A ou B. E ele eventualmente passa do ponto, como qualquer um de nós. O problema é como a imprensa lida com essas escorregadas do Abel em relação a como a mesma imprensa lida com escorregadas dos outros. Porque não é só o Abel que dá patada na imprensa. Todos os técnicos dão patada na imprensa, só que o malvadão é o Abel. E ele acabou usando essa pergunta para tentar falar, só eu que sou assim. Todos. Lá vem o Endrick. É porque ele saiu muito triste hoje, né? Não sei se pela substituição, pelo desempenho dele, pelas porradas que ele tomou e pela porrada que ele revidou. E tudo isso faz parte do amadurecimento. É bom que isso aconteça? Eu só me critico a mim porque não lhe dei um abraço. Porque ele precisa. Ele precisa só que lhe dê um abraço, que ele continue a sorrir. Ele foi um moleque que nos momentos certos fez golos decisivos. No ano passado, quando entrou no Atlético Mineiro, ao intervalo, ele ajudou-nos a ganhar o jogo. Parabéns. Na altura que vocês estavam a dizer, tem que meter o Endrick, eu disse-vos, ele vai ser campeão do Sub-20, ainda bem a tempo de ser campeão aqui em cima, e foi. Portanto, o que eu lhe peço a ele é que ele não perca o sorriso na cara, só lhe peço isso. Vai falhar, vai acertar. Ele tem 16 anos. Né? Se jogar normalmente como os jogadores jogam aqui, vai jogar até aos 38, 40 anos. Só tem que continuar a sorrir e ele tem que entender, e ele entende isso, que o treinador está aqui para o ajudar, o elenco está aqui para o ajudar, o clube está aqui para o ajudar, e tudo no tempo de Deus. Ele tem que ter só calma. Por muito forte que eu seja mentalmente, eu ou o Marco Marques ou o Federer ou seja quem for, ninguém gosta de ler críticas, ninguém gosta. Por muito forte que seja, ninguém gosta. E claro que há uma pressão tremenda que ele tem que fazer 5 golos, 6 golos, que ele próprio tenta lidar com isso. Vai acontecer na altura, ele vai fazer o golo na altura certa, como fez o ano passado em todos os jogos decisivos. Isto não são jogos decisivos, são jogos. Ele só que tenha calma, que não perca o sorriso. É verdade que ele meteu a camisola porque chorou, não o vi, só vi depois que me disseram. E se eu pudesse, dava-lhe não sou pai dele, mas sou treinador dele, dava-lhe só um abraço e que continue a treinar como está a treinar, porque tem uma carreira pela frente absolutamente extraordinária. Mas para vocês verem como é diferente de tu estares aí sentado e ir ali para dentro ser cobrado num ambiente de alta pressão, alta exigência, alta cobrança. Ele só tem que ter calma e continuar a rir-se e se lembrar da magia que foi quando foi à Disney trazer toda essa alegria para dentro do coração dele, que depois tudo sai de forma natural. Só isso. Por que será que o Endrick chorou no banco de reservas? Então ele pegou o colete, botou em cima do rosto para não se expor e chorou. Tem 16 anos. E é o 11º jogo dele na temporada e ele continua sem fazer gols. Não teve um jogo que ele foi mal. Em todos, o Endrick jogou bem. E a torcida do Palmeiras ama o Endrick. Continua amando o Endrick. E mesmo assim esse moleque se sente cobrado e está desapontado, talvez. Aí não tem a máquina de ler mentes do Galvão Bueno, mas é o que tudo indica, né?
que ele tá se cobrando por não fazer gol. Só pode ser. Pô, mais um jogo que eu não fiz gol. E o Abel tá fazendo o trabalho dele, né? Não é pai dele, mas é treinador. E é um dos papéis do treinador manter todos os seus comandados no melhor nível possível. Não só técnico, mas mental, como a gente já falou aqui. E o repórter quer saber, pô, por que o Endrick chorou, cara? O que aconteceu? Então só pode ser, eu imagino. A não ser que tenha alguma coisa pessoal acontecendo com ele. Mas, sei lá, não sabemos. Mas deve ser por não ter feito gol, né? Como é importante o torcedor apoiar. Então, se até o Endrick, que apesar de ser um menino, é amado pela torcida, sente a pressão, imagine o jogador que não tem todo esse carinho da torcida quando é massacrado cruelmente nas redes sociais. Torcedor palmeirense, todo torcedor, toda torcida tem esse tipo de elemento. Mas como a gente só trata de Palmeiras aqui, a gente precisa falar, o torcedor palmeirense precisa parar com isso. Precisa parar de ser Enzo. Precisa apoiar mais e curtir esse time. Time que perde um jogo a cada 12. Não tem time no mundo com esse desempenho. E os mal agradecidos continuam enchendo o saco. Tem torcedor que não merece o time que tem. Oi, Abel, tudo bem? Boa noite. O que se fala, né, o que a gente escuta dizer que os europeus são mais frios. Isso que a gente escuta, os treinadores europeus, quando vêm para cá, são um pouco mais frios, talvez tenham um pouco de dificuldade para lidar com seus elencos. Eu quero que você fale, nesses 2 anos e 3 meses aqui no Palmeiras, se você mudou a sua personalidade nesse contato com os jogadores, ou se você realmente tem o coração quente. Foi mais fácil essa adaptação, se a gente for comparar com outros treinadores europeus, se você diminuiu esse distanciamento que teoricamente existe entre um treinador europeu e os jogadores, porque a gente sabe que a maneira de se trabalhar no Brasil é diferente em relação à Europa. Boa noite. Uma coisa é aquilo que vocês veem aqui, eu com os meus jogadores sou muito brasileiro mesmo, sou muito coração mole, sou muito braço aberto, sou muito como é que te posso ajudar, sou muito brasileiro mesmo aí. Com os meus, fora das câmaras, vocês não me veem. Vocês não veem um jogador meu a dizer, mas ele não treina, não é assim. E a maior parte do tempo eu não sou assim. Agora, já vos disse, quando estou a competir e vejo do outro lado, é porque todo esse meu comportamento, quem paga sou eu, por um erro do outro. Depois da análise que eu faço, porque é que este comportamento que eu tive, específico, que chutei um microfone, eu tenho que depois analisar, ver, porquê que eu tive este comportamento? Porque o maior prejudicado sou eu por um erro que não é meu, é do outro. E quem paga no final sou eu. Isso eu vou melhorar. Mas nessa parte do frio, eu tive um presidente que era do PAOK, russo. Tinha muitos meetings com ele, tinha muitas reuniões com ele. Ele estava-me sempre a dizer, tu és latino, os latinos são coração, têm muita emoção, tens que ser frio. Talvez alguma frieza tenha vindo daí também, porque é preciso estar calmo e tranquilo em determinados momentos. E eu faço em muitos momentos. Agora nós não podemos generalizar 100 vitórias, não foi? Quase 200 e quantos jogos feitos? 200 jogos. E tem 7 amarelos, não sei quantos. Pois, sou o treinador mais longevo, sou o treinador que mais jogos tem, sou o treinador mais vezes expulso, porque tem mais jogos, sou o treinador... Porque tem os jogos. E tudo isso é consequência. Sim, tenho que melhorar, eu vou melhorar isso. Mas no resto eu sou uma pessoa muito coração mole fora daqui, por isso eu não quero que conheçam a minha fragilidade, não quero demonstrá-la a ninguém, quero que fique para mim. Aqui quero competir com vocês, quero riar, quero que vocês digam mal de mim, eu digo mal de vocês. Isto faz parte do espetáculo também, isto é um espetáculo aqui. Tá? Fiquem com... Ele é mais transparente do que parece, né? A gente acabou de falar na parte tática que ele não quer expor suas fragilidades. E ele faz o mesmo na parte pessoal. É o jeito dele. E tá certo. Vai ficar expondo as próprias fragilidades para quê? Né? Então, mais uma pergunta pessoal, tentando traçar perfil de treinador europeu com treinador brasileiro. E no final ele falou assim, olha, lá na Europa eu era tido como sangue quente demais,
na Grécia, né, especialmente, por ter origem latina. Então, veja como são as coisas, né? Aqui ele é tratado como europeu, frio. Mas lá na Europa, por ter origem latina, né, por ser um país latino, Portugal, Espanha, Itália, tem sangue quente, então era visto como um defeito, né? Porque certamente ele devia ter essas explosões ali na beira do campo quando era técnico do PAOK também. E falava, não quero ficar expondo isso, não quero ficar... que isso seja explorado, eu vou melhorar nisso. Abel, não melhore. Seja do jeito que você é. Continua a ser desse jeito que você é, que tá ótimo. Boa entrevista, mais uma boa entrevista. E assim então a gente termina mais um react da coletiva pós-jogo do Abel Ferreira, dessa vez após a vitória do Palmeiras sobre o Bragantino por 2-0. Mais tarde, às 18 horas, a gente volta com o Verdazo ao vivo, com mais repercussão sobre a vitória de ontem. Provavelmente vamos falar também um pouco mais sobre o Endrick e, enfim, tudo que cerca essa vitória do Palmeiras e já pensando também na partida contra a Ferroviária e Guarani, as duas partidas que fecham essa fase de classificação do Campeonato Paulista, que é importante para o Palmeiras que vence essas duas partidas para que garanta todas as vantagens até uma eventual final de campeonato. Muito obrigado a todos pela companhia. Seja um padrinho do Verdazo. Está aqui embaixo, no canto esquerdo do vídeo, o endereço para você se tornar um padrinho do Verdazo. A gente volta, como eu disse, ainda hoje. Um grande abraço, saudações ao Viverdes.